Uma boa noite para você. Chegamos com o CNN AgroNews, noite de quinta-feira. Seja bem-vindo. Vamos conferir os destaques do agronegócio durante todo o dia de hoje? Vem comigo. Seja bem-vindo. E a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, atualizou a sua estimativa para a produção brasileira de cana-de-açúcar em 2026 e 2027. Embora a autarquia tenha reduzido um pouco a previsão de colheita, ainda prevê um aumento em relação à safra passada. Além disso, a Conab indicou que a produção deve mesmo ser mais destinada ao etanol do que ao açúcar. Vamos ver esses números e os detalhes aqui no nosso telão? A colheita de cana deve crescer quase 5% e chegar a 705 milhões de toneladas. Já a produção de açúcar deve chegar a quase 43 milhões de toneladas, caindo 2,9% em relação ao ano passado. Etanol de cana, aqui nós temos um grande destaque, 30 bilhões de litros, um acréscimo de quase 10%. E mais aqui ao lado, o etanol de milho. Temos aí um acréscimo de 17%, a produção de quase 12 bilhões de litros. Essa mudança ocorre em um momento de maior demanda pelo biocombustível, justamente após o aumento da mistura de etanol na gasolina, que é chamado do combustível E32. Bom, e o processamento de soja no Brasil bateu até recorde no primeiro semestre do ano. Foram mais de 28 milhões de toneladas esmagadas entre janeiro e junho, o que representa uma alta de 7,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós também fizemos uma ilustração para você poder conferir aí na tela. O aumento da produção de soja foi de 5,2%. Do esmagamento, por exemplo, que produziu os produtos beneficiados, como é o caso da produção de soja, que subiu aí de 171 mil para 180 mil. Também tivemos o óleo de 2025 para 2026, que teve um acréscimo, mas o acréscimo maior em tudo isso foi no farelo, que cresceu 8,6%. Esse produto é utilizado principalmente na formulação de rações para aves e suínos, e também de outras cadeias de proteína animal. Esse resultado reforça a expectativa de forte atividade da indústria brasileira ao longo do ano. E a gente destacou até ontem que a área plantada de soja deve recuar pela primeira vez em quase 2 décadas. A editora e analista do CNN Agro, a Fernanda Pessinotti, fala pra gente quais são os fatores que devem levar a essa redução. Só que ela ressalta que, apesar disso, a demanda global por soja deve até aumentar daqui para frente. O que acontece é que nas últimas safras, nas 2 últimas, o preço aí do grão caiu bastante, então esse produtor ficou com a margem mais apertada e sem dinheiro no bolso, a tendência dele fazer investimentos é menor. A gente sabe que o crédito está muito complicado no agronegócio, a gente vem falando sobre isso, sobre a inadimplência do setor e com juros elevados é um combo ali de problemas. Soja também é utilizada muito para a produção de biodiesel, que é uma demanda que não existia. Então, a gente tem agora uma expectativa de crescimento da demanda, tanto para a produção de biocombustíveis como para ração animal, porque o consumo de proteínas está aumentando bastante. O que a gente sabe é que outros países, como a China, que é o nosso grande comprador de soja, também está investindo na produção própria. Então, talvez sobre aí um pouquinho para o mercado interno. O setor brasileiro de árvores cultivadas para fins industriais e de restauração exportou 7,5 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2026, uma queda de 5,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Esses dados são da nova edição do Boletim Mosaico, produzido pela indústria brasileira de árvores. Segundo a entidade, o resultado ocorre em meio ao aumento do protecionismo e à desorganização das cadeias globais de suprimentos. A indústria de árvores cultivadas respondeu por 4% das exportações totais do Brasil no período, ante 4,8% no primeiro semestre de 2025. O principal produto da pauta exportadora, a celulose, recuou 10,5% em embarques. O segmento de papel manteve a estabilidade em envios, enquanto as exportações de painéis de madeira recuaram quase 20%. Este foi o CNN AgroNews. A gente volta daqui a pouquinho, depois do CNN Prime Time. Uma boa noite.